Então vamos lá. Trump ficou doidão e agressivou contra o Pix. Olha o que ele disse aqui. Injusto e discriminatório, né? A crítica dos Estados Unidos ao Pix para justificar as tarifas contra o Brasil. Então a gente vai voltar àquele negocinho de tarifas e etc, né? Tem pessoas culpando o Flávio Bolsonaro porque ele viajou para lá, daí o Flávio Bolsonaro disse que não tem nada a ver, que isso aí é coisa com o Lula. E aqui a gente vê que na verdade não é com nenhum dos dois, aparentemente tem a ver mesmo com o Pix. Então aqui tem a explicação. A forma como o governo brasileiro trata o Pix, mantendo o serviço gratuito para pessoas físicas e obrigando os bancos a destacarem essa funcionalidade na página inicial de seus aplicativos, é injusta e discriminatória para as empresas americanas de meio de pagamento, segundo o documento aí do escritório representante comercial dos Estados Unidos, né? USTR, na sigla em inglês aí, publicado na noite de segunda-feira primeiro. Bom, tem alguns critérios aqui importantes dessa discussão, mas antes da gente continuar ela, quem é sardinha raiz, aquele like na confiança, se você não é sardinha raiz ainda, gosta de mercado financeiro, entender como o mundo funciona, você pode se inscrever aqui no canal, mas se você quiser, né? Acho que é bacana você avaliar se você vai realmente assistir os conteúdos, porque senão fica aquele monte de canal no seu feed ali que você não assiste. Então vê se o vídeo te agrega, se traz algum conhecimento para você. O que a gente precisa entender aqui então? Onde que gera o incômodo da Visa e da Mastercard especificamente? Lá atrás, para você efetuar qualquer tipo de pagamento no Brasil, você era dependente de duas modalidades, o débito ou crédito. Então, ainda que você fosse pagar uma conta no dia específico, Raul, vou pagar agora uma conta aqui com o dinheiro que está na minha conta. Você acabava deixando ali num custo transacional para o lojista algo em torno de 3,5% até 3%, né? E isso mudou quando o Pix chegou. Então agora, o Pix ele é gratuito para a pessoa física e a pessoa jurídica, quando ela vai fazer um Pix ali para pagar um funcionário, alguma coisa, você vai pagar uma taxinha, realmente ela existe, mas para a pessoa física ele é gratuito. Então você pode pagar ali a custo zero. E o maior problema é, o Pix, além de tudo, ele tem uma não fricção muito maior. Porque se lá atrás, né, eu preciso ter a maquininha, preciso pegar a maquininha aqui, passar o cartão, pô, às vezes dava problema de leitura, às vezes você tinha que passar assim. Então ele é um produto tecnologicamente inferior, né? O cartão, você precisa só do seu celular na mão para pagar com Pix, você não precisa de absolutamente nada, você vai pagar um coco, você escaneia um QR Code e já digita, etc. Eu acredito que o governo americano não entendeu muito bem as características vantajosas do Pix ali, né? Porque eles estão pensando que é simplesmente uma coisa que o governo forçou. Mas na prática, apesar do governo realmente ter feito um acordo com os bancos para colocar ao mesmo tempo, o Pix invadiu o mundo porque, primeiro, cara, não gera custo, segundo, porque ele tem muito menos fricção. Todo mundo vai para todo lado com o celular e hoje em dia ninguém mais quer andar com carteira, com aquele tanto de cartão enfiado, né? E o Pix, cara, eu tenho aplicativo de 10 bancos aqui, eu faço o Pix na hora que eu quiser, eu posso fazer Pix de um banco pelo outro, inclusive, posso fazer aqui utilizando Open Finance, posso fazer uma transação via outro banco, né? E isso aqui possibilitou uma compra muito mais rápida. O ponto é, além da Visa e da Mastercard perder essas tarifas aqui, o que mais pesa na prática é o acesso às informações que eles deixaram de ter. Então, toda vez que você ia lançar um produto lá nos Estados Unidos, existe uma consultoria da Mastercard aqui, ó. Você pode ir na Mastercard, nesse Para Empresas, né? E você consegue ter acesso à consultoria da Mastercard para poder te ajudar a melhorar a sua empresa. Então aqui, ó, 159 bilhões de transações, mais de 150 soluções. Então você tem que comprar informações aqui das capacidades tecnológicas, insights da empresa, a estratégia global. Você ia lá e contratava uma consultoria para você comprar essas informações da Mastercard. A partir do momento que o maior mercado da América Latina, né? Esse mercado ele começa a utilizar Pix, a Mastercard e a Visa, eles ficaram no apagão de parte do público. E aquela parte do público massiva no Brasil hoje que não tem acesso a crédito, o que é mais complicado, porque antes essa pessoa tinha que usar um cartãozinho de débito ali porque ela não tinha acesso a crédito, agora ela utiliza o Pix, quase ninguém mais paga no débito. É muito incomum você ver as pessoas pagando no débito, que era um método, além de tudo, mais inseguro, porque você passava um cartão ali com a senha de 4 dígitos e qualquer pessoa podia fazer compras quilométricas ali, absurdas se estivesse dentro do seu perfil de consumo. Isso aqui baixou o grau de informações que eles têm acesso, vai impedir a indústria americana de receber essas informações, impede o governo americano de receber essas transações aqui. Ou seja, o Brasil estourou a coleira de uma vez, não tem muito o que ser feito naquele aspecto. E daí, o governo americano está tentando criar uma pressão para ver, né, se eles conseguem ou colocar a Visa e a Mastercard dentro do sistema Pix, acho que esse é um ponto importante para eles, seria, né, um Pix da Mastercard,
alguma maneira, que acho difícil o governo liberar, ou realmente tentar coibir essa prática comercial usando tarifas e etc. Vai funcionar? É claro que não, né? Nenhum país do mundo vai lá e fala, não, agora nós vamos permitir que vamos tirar o Pix para vocês voltarem a operar. Então isso aqui é uma coisa que, cara, uma vez que a gente vê a tecnologia, ela dificilmente retrocede. Mas o que os Estados Unidos estão tentando fazer aqui? Tentando coibir com que outros países copiem a tecnologia, porque é uma tecnologia que é muito simples de ser organizada para todo país que tem um banco central que rege o sistema financeiro. Então, na prática, né, não é incorreto pensar que nos Estados Unidos o próprio governo em algum momento faça isso também, né, e que ele prejudique ainda mais essas empresas lá dentro do território nacional. Porque a China já tem um modelo muito parecido, né, o Alipay ali para algumas questões, mas deve desenvolver também um sistema cada vez mais parecido com o Pix. O BRICS está desenvolvendo um sistema baseado no Pix e que deve ser implementado em vários países do mundo nas relações internacionais e não deve demorar muito tempo para a Europa e todo mundo pensar em alguma coisa. Então, aqui é o último suspiro aqui dos Estados Unidos dizendo, olha, vocês precisam fazer alguma coisa com relação a isso, prática anticompetitiva e etc. Então eles estão dizendo, a forma como o governo brasileiro trata o Pix, mantendo o serviço gratuito para pessoas físicas e obrigando os bancos a destacarem essa funcionalidade na página inicial dos seus aplicativos, é injusta e discriminatória, não é obrigatório, os bancos brasileiros não têm obrigação de colocar lá, eles colocam porque a usabilidade é gigante. Para empresas americanas de meio de pagamento. Tanto é que os bancos, eles tinham o TED e tinham o DOC ali. Eles mesmos desabilitaram porque a tecnologia é superior, né? O sistema é complicado. Segundo esse documento lá. De acordo com o que o governo americano está falando aí, esse tratamento dado ao Pix é um dos fatores que justificam a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Na avaliação de Washington, o duplo papel do Banco Central aqui, como regulador e proprietário operador do sistema, cria um conflito de interesses na ausência de salvaguardas processuais adequadas. Olha, eu discordo bastante, né? A gente já operava no sistema TED-DOC, que era via Banco Central também. O Brasil tem uma entidade reguladora que autoriza todas as transações. De toda forma, o Brasil é obrigado a fazer essa tratativa, porque não tem como um banco transferir dinheiro para o outro sem a gente ter uma anuência do Banco Central olhando essas informações, porque existe a cobrança do fisco, existe um monte de coisa que tem que ser feito. O Banco Central, ele tem a atribuição de checar depósito e saque, né? Então, não existe isso. O banco tem atuado como regulador para prejudicar provedores de serviço de pagamento eletrônico dos Estados Unidos e privilegiar o Pix. Não, não é verdade. Simplesmente lançou o serviço, ninguém foi impedido de usar débito. A gente só não quer. Ninguém mais quer usar o débito aqui. Eu não conheço ninguém que queira. E os americanos argumentam que o Banco Central obriga instituições financeiras com mais de 500 mil contas a oferecerem um Pix, é lógico, né? E determina que a ferramenta seja exibida na tela principal dos aplicativos das instituições participantes, com destaque igual ou superior a qualquer outro serviço de pagamento e transferência. Pode tirar hoje em dia, isso aí que o povo vai continuar achando. E que banco que não vai querer isso? 90% da abertura do negócio é para isso, gente. Não faz nem sentido essa reclamação aqui. O Banco Central incentiva o uso do Pix em detrimento de outros serviços, exigindo que as instituições participantes ofereçam Pix gratuitamente a pessoas físicas e limitando as tarifas que podem ser cobradas de empresas pelas transações realizadas no sistema. Esse ponto aqui, cada empresa tinha que poder cobrar o valor que quiser, né? Porque daí é melhor, mais ambiente competitivo para os bancos digitais, inclusive. Os atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao tratamento preferencial concedido ao Pix são injustos e discriminatórios. Mas é estranho os Estados Unidos falar isso, né? Porra, todos os serviços americanos, eles têm vantagens para operar dentro dos Estados Unidos. Essa tarifa, por exemplo, que os Estados Unidos está aplicando, mostra que vocês fazem isso o tempo todo. Então, todo país faz isso na prática, né? Serviços internos, eles têm que ter uma vantagem melhor. Inclusive, nos Estados Unidos, para você abrir uma empresa internacional e começar a operar no mercado americano, você tem que atender critérios que os americanos não têm. Normal isso, né? Não entendo qual que é o problema. Na visão de Washington, é inadequado exigir que concorrentes concedam vantagens ao Pix, como maior disponibilidade, visibilidade e limites tarifários. Isso aqui, a Visa e a Mastercard não precisa. Aí, discriminar fornecedores americanos de serviço de pagamento eletrônico ao reservar esses benefícios exclusivamente ao sistema brasileiro. Quando as empresas brasileiras também dominam o mercado nos Estados Unidos, vem um monte de regra anticompetitiva e etc. É a mesma coisa. O documento também afirma que as políticas adotadas pelo Brasil em favor do Pix representam um ônus ao comércio dos Estados Unidos ao impor custos adicionais às empresas americanas e obrigá-las a promover um concorrente local sem qualquer compensação. Isso aqui tem pouco, né? Deve ter os bancos americanos. Por isso, as tarifas de 25% contra o Brasil são justificadas. Aí eles estão falando aqui quais coisas vão ser tarifadas especificamente, né? Sobre o novo tarifaço aí de 25% sobre produtos importados do país, com exceções. Aí colocou, a decisão fala em atos irrazoáveis que oneram, restringe o comércio americano. Vamos ver aqui se eles colocam quais produtos seriam poupados. De acordo com o relatório, os itens que não seriam taxados incluem carnes, frutas, minerais, café, chás, especiarias, não quer inflação, né? Cereais, sementes, frutos oleaginosos, plantas industriais e medicinais,
palhas e forragens, aeronaves e peças de aeronaves brasileiras, terras raras, produtos químicos orgânicos, produtos farmacêuticos, fertilizantes. Então, cara, basicamente tá colocando imposto em cima de pouquíssimos produtos, né? Mineral, metal. Não, aqui não tem, né? Porque vai colocar em cima de quê? Vai colocar em cima de talvez alguns minérios, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, tudo que é importante, ele pegou a lista dos nossos 20 maiores exportações aqui e tirou, né? Então basicamente é isso. Não faz muito sentido, acredito que é uma pressão, de novo, né, que o Donald Trump quer colocar aqui. Duvido bastante que ele vá vencer essa disputa, porque não tem muito como, até porque seria extremamente antipopular, né? Se hoje em dia você falasse em abolir o Pix dentro do território nacional, seria extremamente complicado. Eu acho que as empresas Mastercard e Visa, por elas oferecerem crédito parcelado em 12 vezes, etc., elas continuam tendo, né, uma margem gigantesca. Mas eu acho que esse é um momento, inclusive, para as empresas brasileiras, né, talvez até agressivarem. A Elo aí, né, que é uma bandeira nacional, ela pode até agressivar, né, para cima do mercado nacional, oferecendo tarifas ainda menores e tentando entrar com algum nível de competitividade, porque é uma chance muito boa. Se você tirou uma parte da receita dele, você está incomodado, termina de tirar a outra, aproveita, né, e vai para cima, assim. Dá para ver que claramente eles estão incomodados. Eu acho que é muito mais relacionado à perca do poder de dados, né? Essa coisa de você ter essa inteligência financeira do que de fato as tarifas. Eu não sei se o governo americano se preocupa com o lucro da Visa e da Mastercard nesse nível, assim, sinceramente é até meio estranho, né? Uma postura de país defendendo duas empresas, eu acho que, ok, são grandes conglomerados, eu até invisto em Visa e Mastercard, então aqui, teoricamente, tá até conflitado a gostar delas, mas tem coisa que não é razoável, né, gente? Poxa, não, vai lá, país, desliga o seu sistema porque ele ficou bom demais, porque enquanto era DOC e TED, que a gente sofria na mão daquela porcaria, já era dos bancos o sistema, tinha que passar pela mesma coisa, tava em todos os lugares, era caro, era demorado, eles nunca reclamaram. Quando desenvolve um sistema tecnológico que resolve o problema, daí vem o choro. Eu acho que o Brasil criou um sistema extremamente eficiente, melhorou nosso comércio, deu mais lucro na mão das empresas, né? Dá mais capacidade para quem é vendedor ou autônomo na rua, para quem é pedreiro, diarista. Isso aqui, cara, foi uma mão na roda. Antigamente o cara tinha que fazer um depósito, às vezes até na boca de caixa, ficar esperando um dia para compensação. Pô, era muito golpe também, porque às vezes você recebia uma coisa, você não tinha como pagar um táxi desse jeito, né? Você recebia um valor ali, o cara te mostrava um comprovante, você não sabia se era verdade, porque não caía na hora. Então, assim, eu acho que ninguém quer voltar àquilo, ninguém gosta do jeito que era. E você tem uma parte gigante da população brasileira que é desbancarizada, que não tinha como pagar as coisas. Então nem faz nexo a gente voltar daquele jeito. Isso aqui é mais um desses pontos em que os Estados Unidos faz alguma pressão ali e que eu acho que qualquer pessoa que diga que vai ceder isso aqui, inclusive, vai ter problemas eleitorais. Tanto é que mesmo o Flávio, que é mais próximo do Donald Trump, né, ele não falou nada. Ele evitou apoiar, falou que isso aqui é culpa do Lula e não entrou muito no mérito se ele tiraria o Pix do território nacional. Acho que ninguém vai ter coragem de defender essa pauta, né? Vamos encerrar o Pix para poder agradar o Donald Trump. Não tem muito nexo. Bom, e o que isso aqui significa, né, para você que é investidor? Na prática, hoje a Bolsa de Valores subiu. Algumas pessoas não entenderam, né? O Donald Trump falando de tributar, falando de tarifar e não aconteceu nada. Por quê? Porque em todas as últimas vezes que o Donald Trump falou de tributar e etc., o que ele fez foi criar exceções, o que ele fez foi tirar isso. E aí tem muito investidor que o cara pegou lá no final de 2024, né, quando o dólar estava em R$6, e acreditando nessa teoria de que agora é o fim do mundo, de que agora vai acabar tudo, pegou, seu assessor foi lá, seu consultor foi lá e ficou falando, não, vende tudo do Brasil agora, né, e compra Estados Unidos. O que aconteceu? Em 2025 a Bolsa Brasileira subiu em dólar 44%. O que a gente tem é um dos momentos mais estratégicos para a economia brasileira. Quando você olha para o mundo inteiro, tá todo mundo olhando para aquilo que nasce do chão, para aquilo que se colhe aqui. O Brasil produz muito minério, produz muito alimento, alimenta mais de 1,5 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Então não cai nesse gordo, não. Investir nos Estados Unidos é muito bom, tá num momento estratégico para investir lá também, porque o dólar caiu bastante, mas você tem muitas oportunidades aqui. O fato deles tarifarem, da outra vez, não nos prejudicou, então a tarifa era de 40%, teve prejuízo para setores específicos, mas não vai impactar todo mundo. E se você foi de um dos setores afetados, fica tranquilo, isso aqui é uma coisa que vai se resolver, não vai se resolver a partir de bloquear o Pix, você sabe que isso não é viável, então não se intimidem, né? Dá pra gente esperar aqui boas coisas. Da outra vez impactou mais a economia deles ali, né? Não a economia americana, que era gigante, mas impactou mais o pequeno consumidor. O cara ia comprar uma carne e estava mais cara porque a carne é do Brasil, ia comprar um café, estava mais caro porque o café é do Brasil, ia comprar um suco de laranja, estava mais caro porque o suco de laranja é do Brasil, do que a nossa, né? Porque a nossa a gente já tarifa eles em 100% de tudo, né? Você vai comprar um iPhone que já é o dobro do preço. Então, na prática, realmente
realmente o Brasil opera com algumas práticas anticompetitivas. Espero que, nesse sentido, diminua o preço dos importados tecnológicos que a gente nem produz aqui, né? E se você quiser aprender a investir da maneira correta, sem lidar com susto, sem ficar toda hora, agora o Donald Trump isso, agora o Donald Trump aquilo, cara, é olhando os fundamentos das empresas. Se você quiser aprender a cuidar bem do seu dinheiro, investir de maneira correta, pode olhar meus vídeos aqui da época, a gente falava, cara, o Brasil tá compensando, o Brasil tá bacana, muito antes, não é? Que eu tô aqui contando uma história depois dela acontecer, não. Você pode entrar aqui em alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário até o final, a gente aceita crédito e Pix, não aceita débito, né? Porque débito tem tarifa aqui pro lojista, então a gente não aceita. Pode preencher o questionário aqui até o final, que eu vou entender qual o momento da sua vida financeira, em que estágio está a sua carteira. Ah, não, Raul, eu tô começando agora, tenho aqui investindo 10 mil por mês, estou investindo 3 mil por mês, estou investindo 2 mil por mês. Ou não, Raul, já sou gigante, eu invisto 100 mil, tenho 30 milhões ou 10 milhões de reais. Para tudo isso a gente tem solução aqui. A UVP é a consultoria top 1 do mercado também, além de ser a melhor escola de investimentos do Brasil, né? Então a UVP já ganhou esse prêmio várias vezes, você pode conferir aí. A gente tem a melhor avaliação entre todas as escolas, não tem nenhum tipo de reclamação, nada. Tanto é que a gente consegue oferecer para você uma garantia irrestrita. Se você entrar na nossa escola, assistir todas as aulas, né, e for até o final ali, você pode pegar o seu certificado e pedir o dinheiro de volta. É simples. Ah, Raul, como é que eu sei que você vai me devolver? Ué, senão você vai lá no Procon, mostra esse videozinho aqui, eu vou perder um dinheiro, né? Que além de tudo eu vou ter que te pagar uma multa. Esse é o nível de compromisso que a gente tem aqui. E eu sei que hoje em dia tem muita gente falando, não vale a pena estudar, não. Tem que arrumar alguém que faça por você. Tem IA que vai fazer por você. Pessoal, não existe hoje nenhuma ferramenta mais confiável do que você ter conhecimento para cuidar do seu próprio dinheiro, né? Pega o tema que você mais conhece na vida e pergunta para a IA que você vai ver que vai estar cheio de erros estruturais ali. Assim é com qualquer outra coisa. Até porque o que a IA faz é simplesmente pegar os sites do Google, fazer um apanhado geral ali, ler aquilo tudo e montar um portfólio. Quando você vai falar para fazer isso com carteira de investimentos, é um desastre, né? É uma coisa horrorosa. Eu fiz até um vídeo já sobre isso, eu vou postar para vocês aí depois, né? Que é um vídeo muito interessante mostrando alguns erros bem factuais. Então, cuidar do próprio dinheiro nunca vai sair de moda. Não adianta nada você ficar ganhando mais, sem aprender a cuidar. Clica aqui, ó, na descrição aqui, que vai ser muito bacana. E agora eu vou verificar aqui se vocês fizeram alguma pergunta legal, alguma coisa que eu posso ajudar vocês. O Raul Hector falou, Raul, é impressão minha ou isso aí no teu pulso é um Jagger? O cara, além de mago da economia, tem bom gosto. É um bom relógio, um relógio bonitão. Reverso. Matheus falou, Raul, você realmente acredita que inflação é necessária para crescimento? Não é que eu acredito que a inflação é necessária para o crescimento, né? Nas economias modernas, todas as economias que crescem têm algum grau de inflação. Não é uma crença minha especificamente, mas é uma coisa que acontece. Eu acho que dificilmente a gente vai sair desse modelo, né? Igual voltar para o modelo onde as moedas são lastreadas em ouro e tal, são coisas que não é mais opcional. Não... Rafael Walker, há 58 minutos. Raul, se as empresas no Brasil pegam empréstimo ao mínimo da Selic, não é possível tomar esse crédito em um banco internacional onde os juros seriam menores? Sim, é possível. Mas aí essas empresas são empresas que elas têm um risco maior. Então lá fora, os bancos cobram taxa de juros maior dela, porque ela sabe que ela está presa numa economia onde ela não consegue se financiar esse valor. Mas sim, tem empresas que tomam dívida em dólar. Mas aí se a nossa moeda se desvalorizar, ela vai ter que pagar a valorização do dólar também. Isso é um risco grande, né? Quanto é necessário para criar uma fintech pequena? Um banco mesmo ou uma fintech? Uma fintech pequena, acho que com uns 10 milhões você faz uma fintechzinha, mas assim, você não vai ter competitividade nenhuma. Para você entrar no jogo de banco mesmo assim, você tem que ter pelo menos, uns 200 milhões, 100 milhões de reais para você fazer uma baguncinha, fazer uma coisa legal. É isso. Beijo para vocês. Até amanhã.